Boa noite, família Palmeiras. Boa noite, Abel. Dando início à entrevista coletiva após o jogo contra o Flamengo, aqui no Allianz Parque. A primeira pergunta é do Rodrigo Fragoso, do canal TNT Esportes. O Palmeiras esteve em boa parte do jogo com a bola no campo de ataque, teve volume com a bola no pé, criou também na bola longa e finalizou bastante. O que faltou ao time para sair com um placar diferente? Concordo com essa observação. Acho que entramos muito bem no jogo. Tínhamos planeado ter bola e atacar com mais paciência. Tínhamos dois jogadores entre linhas para jogar curto, para jogar no espaço, nas costas dos médios do nosso adversário, que era o Dudu, que era o Veiga, e na profundidade tínhamos o Rony e o Wesley, e nós acabamos por criar oportunidades aí, quer através dos passos longos do Everton, quer através de passes interiores com uma posse de bola mais pausada, porque é a única forma, na minha opinião, que nós temos de ganhar a este adversário. É um adversário que tem muita qualidade individual e, para mim, a forma que nós temos de lhes ganhar é ficar com bola, é ter bola, é desgastá-los com bola, é fazê-los sofrer com bola. Esta era a nossa grande ideia, e penso que na primeira parte, tirando, e já vou falar do erro do golo que sofremos, acho que nós seguimos o plano. A equipa teve personalidade, teve coragem, criou, pôs o adversário também a ter que defender. Mas não, a este nível, quando estamos a jogar para vencer campeonatos, não podemos sofrer um golo no segundo a seguir a nós termos marcados. Portanto, para mim esse, na primeira parte, é um ponto capital que nós devemos e temos que melhorar. Tem tudo a ver com foco e concentração. É na bola de saída do nosso adversário. Não podemos, sob pena depois hipotecar o resultado, porque nós de facto queremos é vencer, e quando competimos para ganhar, quando competimos para títulos, não se pode sofrer estes gols. Portanto, há aqui um ponto bem claro de melhoria. Não podes, sou pena de hipotecar. Na segunda parte entramos muito bem no jogo, temos uma bola do Piquerez dentro da área para poder fazer nós o 2-1 com um bocadinho mais calma, porque quando nós chegamos ao último terço, chegamos dentro da área, precisamos de reduzir a velocidade e ter calma e experiência para definir melhor. Foi para mim o que isso faltou, para completar a pergunta, porque nós chegamos muito mais vezes ao último terço do que o nosso adversário, e as estatísticas dizem isso, só que depois falta melhorar a nossa definição, encontrar o nosso centroavante, encontrar o ponta do lado contrário, encontrar o meio atacante, quando chegamos às zonas de finalização. E o nosso adversário, a primeira vez que foi à nossa baliza, que foi no canto, fez golo. A primeira vez que o nosso adversário vai à nossa baliza, faz golo. Depois, a partir daí, o 2-1, eu acho que nos deitou abaixo, sobretudo animicamente, e, na minha opinião, contra a corrente do jogo, mas isso é a minha opinião. E, a partir daí, assumir claramente que o nosso adversário se soube defender, se soube transitar, que foi assim que fez o 3-1, através de um contra-ataque, de uma ação individual do Michael, coisa que nós também já sabíamos, foi assim que ganharam ao Grêmio. E dar os parabéns ao nosso adversário, que depois conseguiu tapar o nosso lado direito através de dois defesas direitos que jogaram à esquerda, e dar os parabéns ao nosso adversário, ao treinador do nosso adversário, que foram melhores hoje. Perguntas da Bibiana Bolson, da ESPN Brasil, e do Fred Júnior, da Rádio 9 de Julho. Abel, por que o Palmeiras caiu tanto de desempenho no segundo tempo? Poderia explicar por que deixaram um time sem um lateral de origem com a saída do Piquerez? Ora bem, aqui são duas perguntas um bocadinho diferentes. A primeira pergunta, o jornalista tem uma visão. A segunda pergunta, o jornalista já tem outra visão. Eu volto a referir, nós nos dados estatísticos, nós conseguimos empurrar o nosso adversário para trás até o último terço. O nosso adversário defendeu-se bem, e respondendo concretamente a essa pergunta, sobre a fase final, nós tínhamos que ir à procura do resultado, tínhamos que arriscar. Tirámos o Piquerez e metemos o Scarpa naquela posição, para ele mais o William fazer combinações do lado esquerdo, mas nós fomos muito mais fortes no nosso lado direito do que no nosso lado esquerdo a criar. Uma boa parte por também o ponto, entre aspas, não tão forte do nosso adversário ser o lado esquerdo, e nós aproveitamos muito bem, quer com o Wesley, quer depois com a entrada do Breno. Faltou, como disse, na minha opinião, chegar ao último terço e definir melhor as ações que nós criamos. Eu lembro-me do William uma vez dentro da área, lembro-me do cruzamento, lembro-me do cruzamento do Scarpa, que nós temos os nossos três a entrar. Faltou, como disse, faltou estes pormenores no último terço, ter a capacidade de fazer mal ao nosso adversário, e depois, do outro lado,
O nosso adversário fechou-se muito bem, as substituições do Renato foram nesse sentido, de tornar a equipa mais compacta, mais defensiva, com 3 médios declarados no centro do terreno. Como disse, acabou com 2 laterais direitos à esquerda e acabou por nos fechar, de certa forma, o caminho para a baliza. Mas, como digo, na minha opinião, foi um jogo equilibrado, onde o nosso adversário errou menos e foi melhor. E por isso, dar os parabéns ao nosso adversário por isso. Gabriel Iocota, do Verdazo, ainda sobre substituições. Você poderia explicar qual era a ideia por trás da saída do Wesley e a entrada do Breno? Muito simples. Nós percebemos que era ali que estava os espaços, foi por ali que nós conseguimos chegar mais vezes dentro da área do nosso adversário e continuámos a meter força. Foi isso que aconteceu. A substituição do Wesley para o Breno foi para refrescar e continuar a pôr pressão em cima do nosso adversário. E volto a falar, dar os parabéns ao Renato Gaúcho, porque leu muito bem a substituição e acabou o jogo com 2 laterais direitos à esquerda, porque percebeu qual eram as nossas intenções. E isto é um jogo de gato e do rato. E dar os parabéns também ao treinador, porque como disse, soube tapar. Nós podemos falar aqui se foi competência nossa ou competência do nosso adversário a defender. Como disse, as substituições do nosso adversário foram sempre no sentido de compactar a equipa deles e fizeram-no bem e acabaram por fazer o 3º golo numa transição, coisa que são muito fortes em ações individuais, e o 3º golo é golo do Michael, suplente do Bruno Henrique. Leonardo Dais, Rádio CBN. Abel, o Palmeiras começou o jogo atacando muito bem em velocidade. Depois conseguiu controlar a posse de bola e precisou atacar de maneira mais posicional. Como que você avalia a produção ofensiva do time nesse segundo momento? Nesse momento em que tinha a bola e conseguiu impor o Flamengo para trás? Boa pergunta também. O jogo começa a 0-0, né, e vamos as duas equipas à procura do golo. O nosso adversário, sabemos que o nosso adversário o Flamengo faz uma pressão, ou tenta fazer uma pressão alta na frente, e nós tínhamos essas 2 armas que podíamos explorar. Ou o jogo entre linhas para quebrar esta primeira linha de 6 do nosso adversário, que era o Arrascaeta e o Pedro logo na frente, mais os 2 centroavantes, mais os 2 pontas, quebrar esta linha, ou através de passe interior, que sempre que o conseguíssemos encontrar o Dudu e o Veiga, como disse anteriormente, e ter 2 jogadores a pedir à profundidade, sobre centro esquerdo o Rony, mais o Piquerez, e sobre o centro-direita o Wesley. Como disse, nós tínhamos 7 jogadores mais o nosso goleiro Everton para atrair o nosso adversário, para ter estes 3 à profundidade. Fizemos, na minha opinião, muito bem, conseguimos criar oportunidades e fazer chegar a bola dentro da área do nosso adversário, quer em cruzamentos, quer em remates, quer no golo que tivemos. Como disse, a primeira parte só peca pelo erro coletivo que cometemos, onde eu sou o principal responsável, que fique já aqui bem claro, porque a este nível, depois de fazeres um golo contra uma equipa, um elenco muito bem recheado de jogadores, volto a referir, o Michael é o que tem jogado menos, quem joga é o Bruno Henrique, e é o suplente. Nós sabíamos que depois de estar à frente no resultado, não podíamos baixar o nosso foco e a concentração no segundo a seguir a fazer o do jogo. Para mim esse é um ponto crítico e é um ponto que nós, enquanto equipa, eu enquanto treinador e nós enquanto equipa, temos que olhar para ele e perceber que temos que melhorar para ganhar títulos. Pedro Marques, Rádio Jovem Pan, Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes e Luiz Henrique, Energia 97. Abel, o que explica esse desempenho do Palmeiras contra o time misto do Flamengo depois de 2 semanas livres? Há uma explicação para a equipe não ter conseguido transformar esse período de treinos e descanso em melhora no futebol? Eu lembro-me de estar em Portugal, ainda eu não sonhava em ser treinador do Palmeiras, e lembro-me que o Renato Gaúcho disse sobre Jesus que treinava o Palmeiras, e não vou estar aqui a dizer o que é que ele disse. Portanto, para mim não há reservas, há um elenco, nós temos um elenco, construímos o nosso elenco, reforçamos de acordo com aquilo que achávamos que devíamos ter que reforçar e com as nossas possibilidades, e o nosso adversário também. Portanto, eu não olho muito para essa parte se tem reservas, ou jogam mais ou jogam menos. É um elenco contra o outro. Uma equipa não se resume com 11, resume-se com 24. Já vos digo qual é a minha opinião. Acho que devemos ter 2 jogadores do mesmo nível para a mesma posição. Essa é a minha opinião. Falei-vos no Michael e Bruno Henrique, não é? Entra um, sai outro. O Pedro substitui o Gabigol. O Pedro fez uma finalização, posso estar enganado, durante o jogo todo, uma finalização. E o futebol é isto. O futebol é
é eficácia e ganha quem comete menos erros. Eu vou voltar a referir, parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns à equipa do Flamengo, e nós temos a certeza e a convicção que temos que fazer mais e melhor e temos que melhorar. Olhar para dentro, ver aquilo, aprender com este tipo de jogos, os mais novos aprenderem que é preciso ter casca e aprender com este tipo de jogos. Eu tenho o primeiro golo do nosso adversário na minha cabeça e a este nível não podemos cometer estes erros. Está aí um bom ponto de melhoria e onde temos que olhar e melhorar. Cláudio Ritt, Web Rádio Verdão. Abel, hoje o Luiz Adriano entrou e as jogadas não aconteceram mais pelo alto para que ele chegasse para cabecear ou finalizar. Como cobrar o jogador se as jogadas não acontecem? Não, nós quando temos o Luiz Adriano já estávamos a perder 2-1, né? E como disse, o nosso adversário foi tremendamente eficaz, o Pedro foi tremendamente eficaz, fez uma finalização e fez golo. Na primeira vez que foram à baliza, foram o nosso golo, a primeira vez. E depois nós fazemos as nossas alterações para arriscar, daí a saída do Piquerez, daí a entrada do Patrick, daí a entrada do Luís, daí o refrescar o corredor direito, que foi onde nós criamos oportunidades com o Breno. Agora, posso-vos dizer que nós chegamos mais vezes ao último terço do que o nosso adversário, mas depois falta esta definição, não foi porque a bola não lhe tenha chegado, ou não foi porque ele não quis, não foi porque ele não se esforçou. Tem a ver também, como disse, o nosso adversário fechou-se com 3 médios, o Tiago Maia, o Arão e o outro jogador que me está a esquecer o nome, que veio do City, o João Gomes, e fechou com 2 laterais direitos à esquerda. Podemos estar aqui a discutir se foi ineficiência do Palmeiras ou eficiência defensiva do nosso adversário. Como disse, na segunda parte fizeram o primeiro golo na bola parada, dá os parabéns ao nosso adversário por isso. Fizeram o terceiro golo numa transição, depois o jogo fica a jeito do nosso adversário. Eles fecham-se bem, têm os jogadores rápidos na frente. Vou voltar a repetir, temos espaço e temos que melhorar, assumir que erramos e em determinados momentos erramos erros primários que não podemos cometer, e dar os parabéns, volto aqui a referir, ao nosso adversário, que foi competente, foi experiente, foi inteligente e que soube ser muito eficaz e fazer 3 golos na nossa equipa. Penúltima pergunta do Fabrício Crepaldi, do Globoesporte.com. Abel, o Palmeiras se notabilizou, inclusive sob seu comando, por ter uma defesa muito sólida, mas nos últimos jogos a equipe passou a sofrer muitos gols. Por que houve essa queda no setor e como mudar isso? Olha, boa pergunta e é uma análise que nós já temos vindo a fazer e vamos fazer tudo para melhorar, mas eu acrescentaria como é que nós estamos a sofrer golo? Como? Não é como é que nós estamos a sofrer golo. Nós vimos como é que sofremos o 1-1, é falta de que a organização, é falta dos jogadores, da agressividade dos jogadores, é falta de tática, são erros que nós temos que aprender. Está aí um bom ponto de melhoria. O segundo golo que sofremos foi num canto. Podemos estar aqui a falar da altura, um jogador mede 1,80m, 1,82m e outro mede 1,90m. Onde é que está o mérito do adversário ou do mérito nosso? A altura? Vamos ver. E é verdade, o terceiro golo temos que estar mais próximos dos nossos adversários, é um ponto forte da nossa equipa, que é a prevenção à perda de bola, onde os jogadores sabem que têm que estar encostados ao nosso adversário, fazer falta se necessário for. Vamos olhar para os erros que cometemos e, como digo, vou voltar aqui a referir, há muita margem para nós continuarmos a crescer individualmente e coletivamente e preparar-nos, porque estamos a 7 pontos do líder, isto é uma maratona. As nossas ambições, os nossos objetivos são exatamente os mesmos naquilo que tem que ver com o Brasileirão. Vamos lutar pelo título, isso é ponto assente, com mais dificuldade, com menos dificuldade, e temos ainda a Libertadores, temos ainda uma palavra a dizer. Leandro Bodaquian, Rádio Transamérica, última pergunta. Abel, muitos jogadores caíram de rendimento ao longo das partidas. Por quais motivos na sua análise? Eu tenho que referir e tenho que dizer que eu disse isto aos jogadores lá dentro, e quando falo da equipa, o principal responsável sou eu, quem assume a derrota sou eu, quem tem culpa sou eu. Agora nós sabemos internamente que temos que melhorar a nossa performance, porque eu falei antes do jogo as 4 dimensões, a tática, a técnica, a física e a mental. Hoje
a falta de concentração e foco no segundo golo, no primeiro golo deles, temos que melhorar isso. A parte física, vocês não viram nenhum jogador do Palmeiras com queimbras, nenhum, não viram nenhum jogador, portanto fisicamente estávamos mais que preparados. E depois vamos falar naquilo que faz diferença quando jogas com equipas do teu nível, que são os detalhes. Nestes jogos são os detalhes que fazem a diferença, mais do que a tática, porque também a faz, e nós estamos preparados taticamente, são os detalhes. E os detalhes dizem-nos que não podemos sofrer golos logo a seguir a fazer um. Isto não podemos. Não, isto é factual, não podemos. E depois a bola parada, podemos estar aqui a dizer se treinamos, se não treinamos. Nós, como disse, nós treinamos todos os momentos de jogo, todos aqueles que têm que ver com o aumento da performance da nossa equipa. O bom disto tudo é que a prova do jogo de hoje é que há muita margem para nós melhorarmos e crescermos individualmente e coletivamente. E vou voltar a referir, dar os parabéns ao nosso adversário pela vitória. Hoje foram coletivamente melhores, dar os parabéns ao Renato Gaúcho, e eu assumo total responsabilidade pelo resultado de hoje.